né? Mairo no Japão. Eu não sei se vocês estão ligados, mas quando eu era, há muitos anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, antes de estudar inglês, eu estudava japonês, né? Então, antes de começar a estudar inglês, eu estudava japonês. Hoje já faz mais de 10 anos que eu não estudo japonês, eu esqueci tudo que eu sabia de japonês, mas eu estudava japonês. E eu estudei japonês durante uns 2, 3 anos e eu fui pro Japão, consegui um intercâmbio e morei um ano inteiro no Japão. Olha que louco. Lá no Japão, eu morava num alojamento, tinha pessoas de vários lugares do mundo, tá? E eu me comunicava todo dia. Tinha gente que falava português, tinha gente que falava espanhol, tinha gente que falava inglês e tinha gente que falava japonês, porque eram vários estudantes de vários lugares do mundo. E aí, acontecia o seguinte, ó, preste muita atenção. O meu japonês, como é que eu estudava japonês? Eu estudava do modo tradicional, eu focava em falar. Quero falar isso, quero falar aquilo, quero falar não sei o quê. O meu foco era falar, falar, falar. Eu nunca treinava o listening, tá? Eu não treinava listening. Por quê? Porque na minha cabeça quero aprender a falar japonês, né? Quando você vai estudar inglês, você pensa, quero aprender a falar inglês. Então eu só treinava como dizer isso, como dizer aquilo, como dizer não sei o quê. Eu sabia falar um monte de coisa em japonês. Só que o meu listening era ruim. E aí o que acontecia? Eu não conseguia ver televisão. Eu não conseguia, numa conversa, saía lá com os meus amigos japoneses, eles estavam conversando entre eles, trocando ideia, fazendo piada, não entendia nada, ficava lá com aquela cara de não tô entendendo nada. Eu lembro até hoje, um dia que eu fui fui almoçar e tal, com uma amiga minha que era brasileira, e tinha duas japonesas assim na mesa, sentado com a gente, todo mundo conversando, e elas falavam várias coisas, e a minha amiga ficava, isso você entendeu? Aí eu, isso eu entendi. Agora entendeu? Não entendi. Então assim, eu não entendia um monte de coisa, e isso travava a minha comunicação. Se eu queria fazer um curso onde, sei lá, eu quero fazer um curso, aprender alguma coisa lá no Japão, e as aulas eram tudo em japonês, pra japoneses, isso ferrava já, porque eu já não entendia, enfim. Era aquele japonês limitado. Eu até enganava. Quando alguém via eu falando japonês, o Mairo sabe falar japonês. Mas no fundo, eu sabia que eu não sabia. Por quê? Porque as coisas que eu falava, eu só tinha decorado. Era aquela coisa, eu sabia falar the books on the table, mine. Não só isso, mas eu sabia falar várias coisas, mas como eu não entendia, eu tinha uma fluência fake. Eu não era fluente. Agora, em inglês, por outro lado, nessa época que eu fui pro Japão, eu já tinha uma boa base de inglês também, né? Porque eu comecei estudando japonês, depois eu comecei a estudar inglês. Só que o meu inglês, eu sempre aprendi inglês através de muito vocabulário e muito listening. Basicamente era só isso que eu fazia no começo em inglês. Eu só lia e escutava, lia e escutava. Chegou um ponto do meu inglês que eu entendia bem. E aí lá no Japão, eu lembro que tinha uma professora que dava aula de inglês lá, ela era americana. E eu entendia tudo que ela falava. Então ela vinha falar, oi Mari, tudo bem? Me chamava pra sair, ela fazia uns eventos lá, daí como não tinha muita gente que falava inglês, ela me convidava. E eu falava tranquilamente. Eu entendia tudo que ela falava. Todo mundo que falava inglês comigo, eu entendia. Teve uma época que chegou um amigo meu, um americano que chegou lá, foi ficar um tempo lá. E aí eu virei amigo dele, eu também entendia tudo que ele falava. Eu era lá no alojamento, assim, o cara que... precisa alguém que sabe inglês. As pessoas me chamavam. Por quê? Porque eu falava inglês muito bem? Não, porque eu entendia tudo. Ou seja, era o contrário do japonês. Japonês falava várias coisas, entendia muito ruim. Ou seja, eu era duro. Não tinha uma fluência no idioma, não tinha uma comunicação boa. Inglês, entendia muito bem, tinha uma comunicação básica, e aí o que acontecia? A comunicação fluía. Por quê? Falar, dizer o que você quer, é relativamente fácil, né? Às vezes você não sabe dizer, você fala de outro jeito, às vezes você desenha, você faz mime, você dá um jeito de se comunicar, mas o que trava a comunicação é o entendimento. Então, primeiro exemplo, por que o listening é o mais importante? Porque, né, isso aqui é um exemplo prático da vida, na língua que eu tinha uma fala treinada e o listening ruim, era muito difícil de fazer as coisas. Na língua, nesse caso era o japonês, na outra língua que era o inglês, onde eu tinha um bom ouvido treinado, entendia bem, e tinha uma comunicação normal, regular, né? A coisa fluía tranquilamente, né? E eu nunca tinha treinado a minha comunicação. Toda a minha comunicação veio de simplesmente ouvir muito, né? Igual quando a gente é criança, né? A gente ouve, uma hora começa a falar. Então, esse foi o primeiro exemplo, né? Você vê que a língua onde eu tinha um listening bom era a língua onde eu me dava melhor do que o japonês, que era a língua onde eu tinha um listening ruim.